Olá, pessoal. Mais um episódio do Classe Executiva. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Denis? Uma delícia estar de volta aqui com uma galera que gosta do que a gente gosta, né? Gosta de viajar muito. A gente está aqui com o Flávio e com a Regiane. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, falando da coisa que a gente mais gosta, que é viajar. Gostamos. E o Flávio e a Regiane são casados e são ex-piloto e comissária. Vocês imaginam, gente, o privilégio que eles tiveram de viver trabalhando, sendo remunerados para fazer o que a gente ama. Exatamente. Imagina que delícia. Agora, vou para umas perguntas que você me falou alguns números que eu fiquei intrigado. Uhum. Vocês também são corredores. Eu não posso esquecer isso. É. Quantas provas ao redor do mundo? Olha, no último domingo eu fiz a minha 608ª prova, ou seja, 608 provas, né? De várias distâncias. Quantas maratonas? Maratonas foram 17 no total. Meia maratona, que é a minha prova preferida, tô com 149. Tá. E o resto, 10 milhas, 15K, 10K, algumas de 8. Né? Quantos países? Ao redor de quantos países? Em torno de 30 e poucos países. Cidades, em torno de 120 cidades. No Brasil, quase todos os estados, né? E o nosso desafio, a nossa vontade, não era só performance, né? Tá. É você ter a oportunidade de participar. Então, era a coisa mais eclética que tinha, né? Você participava desde uma prova country em Boa Vista, como a maratona do Rio, que é mais sofisticada, né? Então, a gente procurava fazer isso, lembrando sempre que o principal não era você terminar em primeiro, não era você terminar bem, porque na semana que vem tinha outra prova. E a Regiane? Quantas provas? Eu sei que você, para números de provas, numerólogo, mas de provas, não, mas mais ou menos quantas provas? Ó, vou dar uma ajuda para ela aqui. É. No domingo ela completou a 417ª, ou seja, ela fez 417 provas até domingo passado. E meia maratona, outro dia eu estava até intrigado, queria saber, achava que eu tinha feito umas 40, o total foram 90? Já está com 90 meia maratona, meia. Vocês sempre correram juntos, começaram? Onde vocês se conheceram? Vamos lá, onde vocês se conheceram? Bom, a minha vida profissional como piloto e corredor amador, elas são muito interligadas, né? Quando eu comecei com o aeroclube, aliás, nem aeroclube, quando eu comecei a querer, eu sempre quis ser piloto. Então, tinha uma cobrança muito grande, né? Nos primeiros exames médicos, no Ministério da Aeronáutica, no CEMAL, lá no Rio de Janeiro, que você tinha que ter uma saúde perfeita, você tinha que usar, eu não podia usar óculos, você tinha que ter os dentes maravilhosos, eu acabei arrancando os dentes cisos desnecessariamente, só vinha usar óculos depois que eu parei de voar, né? Foi uma coisa boa, porque é uma coisa que incomoda quando você faz treinamento com máscara de oxigênio e tal. Então, assim que eu comecei a fazer os exames médicos, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa para manter aquela saúde em bons níveis, né? E achei que a corrida era uma coisa interessante. Por quê? Porque eu não precisava de ter uma quadra, eu não precisava de ter um equipamento, basta ter um tênis, uma roupa adequada, dependendo do lugar que você está, e disposição. Né? E disposição eu sempre tive e mantive. Então foi crescendo junto a vida profissional com a vida de esportista, né? de atleta amador. Aí quando a fase de voo, depois dos treinamentos todos, quando eu já estava voando, você tinha essa disponibilidade. Você chegava no pernoite, o pessoal o que ia fazer? Nossa, vou ter que ficar aqui até amanhã, eu ia correr. Né? E então você aproveitava para ver, conhecer alguma coisa em volta, correndo na rua mesmo, sem problema de performance nem nada, né? E isso vai acabando, você vai ficando meio viciado, né? Você vai sentindo falta dessa endorfina, né? Então te relaxava muito para a atividade profissional, né? Para a atividade laboral, e ao mesmo passo que você se sentia gratificado. Era uma coisa mais, eu achava interessantíssimo. Eu, por exemplo, uma coisa mais recente, eu decolando de Natal tem a ponte da Redinha lá, eu saía do hotel, cruzava essa ponte, né, no pernoite, eu voltava pro hotel, e quando eu decolava e via a ponte lá, eu falei, hoje mais cedo eu saí de madrugada, fui ali, corri ali 18, 15 quilômetros, não lembro quando era uma coisa bacana, né, era uma coisa bem interessante. Bom, depois disso eu já estava na aviação e correndo eu conheci a Regiane exatamente na aviação, literalmente numa cabine de avião, né, a gente voava na Varig. Eu era base Rio, ela era base São Paulo, e eu vim assumir um voo
em São Paulo, e quando a gente assumia voo, você não precisava de fazer aquele protocolo de você chegar ao aeroporto, ir ao DOR, ao despacho operacional, se apresentar com os tripulantes. Como eu vinha de passageiro em outro avião, eu já fui direto para a cabine do avião escalado que eu ia fazer o voo, e ela, como vinha de São Paulo, ela também foi para o avião. A gente se conheceu literalmente na cabine, num voo para Boa Vista. E aí, papo vai, papo vem, falamos de amenidades, de viagem, não se falou de corrida nem nada naquela época, né? Aí depois a gente acabou fomos namorando, ficamos juntos, casamos. E nesse meio tempo ela via a minha empolgação com corrida, ela ia, não participava, mas ela ia nas provas para tirar foto, para segurar a mochila e tal. Até que um belo dia ela falou, acho que eu vou começar a correr. Aí foi muito bom, porque aí eu pude dar umas dicas para ela de calçado, de roupa, né? de treinamento, de planilhas, de assessorias que ela até foi fazer. E se passaram 20 anos voando e correndo e a gente está aqui hoje, né? Agora, uma pergunta que me vem muito à cabeça quando a gente ouve a história de vocês, a gente escuta isso bastante, né, Denis? Porque a gente adora viajar, a gente está sempre viajando, mas a gente começou a viajar a trabalho. A gente viajava muito a trabalho, você viaja até hoje a trabalho, né? E a galera pergunta, mas por viajar tanto a trabalho, você não fica cansado e não quer saber de viajar? No caso de vocês que viveram profissionalmente, viajando muito o tempo todo, cansa de viajar? Isso existe ou não? Essa eu posso responder. Nunca. Não existe isso. Não existe isso. Inclusive, a gente, na época da Varig, a gente tinha... a gente programava as folgas para viajar, né? Então, além de viajar, a gente não viajava só nas férias. Nas férias, a gente programava para chegamos a fazer 4 meias, né? A gente fizemos 4 meias maratonas em férias, todo domingo, 4 domingos seguidos, e programava, tinha 5 dias de folga, nós vamos viajar, 4 dias de folga, vamos viajar. A gente fez muita loucura de viajar, chegar no lugar, correr, voltar, nós aproveitamos horrores, e até hoje, essa vontade nunca passou. Eu amo viajar, aeroporto é o lugar que eu mais gosto de ir, e decolagem é o que eu mais gosto também, não passa, eu amo viajar. Agora, tem um ponto que para mim toca bastante, que é do aeroporto. Vocês comentaram de aeroporto, né? Eu adoro viajar, adoro estar no avião, decolar, tudo acho incrível. Agora, o aeroporto, com aquela burocracia e de raio-x, e de tira as coisas, e põe as coisas, e passa na revista, isso me incomoda. Para vocês que passavam por isso com muita frequência, passam até hoje, nem isso incomoda? Não incomoda, porque a gente sabe, né, nos bastidores, a gente sabe que teve um diferencial de águas aí. O 11 de setembro de 2001, para trás, era uma coisa, para cá é outra. Né? Então mudou muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar antes do 11 de setembro e a minha cabine de comando era aberta. Eu cansei de levar passageiro, às vezes eu via o passageiro chegando com aquela cara assim para embarcar, via, mas olha, tá com uma roupa vermelha, chegava para começar, olha, tem um passageiro assim, meio careca, com a roupa vermelha, traz ele aqui. Aí o passageiro chegava em bundas na cabine, né? Aí eu acabava conversando com o cara, ele via que aquilo ali era uma coisa simples, né? Era o meu trabalho, mas o meu trabalho que eu fazia com amor, com o maior tesão de estar ali. Então você passava, eu chego a ficar arrepiado, você passava isso pro passageiro. Né? O passageiro não queria mais ir para a poltrona dele, ele queria ficar ali, né? Então era coisa interessante. Mas depois do 11 de setembro, né, por problemas de segurança, era tudo fechado, o passageiro podia até visitar a cabine quando você estava em solo, e com finger conectado, esse tipo de coisa, né? Então, nesse ponto, a gente teve essa felicidade. Agora, você perguntou esse lance de você viajar, né, trabalhando e viajar passeando. Tem a diferença realmente, porque eu trabalhando, você está ali, no meu caso, por exemplo, eu tinha um protocolo técnico a seguir, né? Uma coisa que eu sempre fiz, não que eu fosse anti-empresa ou pró-passageiro, não é isso, eu sempre me colocava no lugar do passageiro, né? Porque muitos passageiros que eu transportei, era a primeira vez que ele estava viajando,
ele estava com uma oportunidade que ele nunca tinha tido na vida, era um sonho que ele estava realizando, ele ia encontrar um ente querido que ele não via há muito tempo, ou ele ia para uma coisa meio desagradável, um funeral, alguma coisa do tipo assim, ou simplesmente ele ia trabalhar, fechar um puta negócio, né? Então a gente sabe que os atrasos na aviação são inerentes à nossa vontade. De repente você tem uma meteorologia, de repente você tem uma coisa técnica, né? E a gente tentava conciliar ao máximo os interesses da empresa e as necessidades dos passageiros, né? Então isso me fazia muito bem em tentar agradar, né, aos dois lados, né? E eu acho que fui pé quente, consegui fazer isso bem durante o tempo que eu voei, né? Mas aí quando a gente vai como passageiro é diferente. Né? Você já não tem aquela preocupação, né? Se eu vou atrasar, para mim você está ali passeando, você vai viajar e tal, né? O visual é diferente, né? Porque eu tinha ali 180 graus de visibilidade, agora eu vou ter 45, 60, né? Que não é a mesma coisa. Mas fora isso, a gente teve a oportunidade de chegar de voo, por exemplo, acabava o voo, encerrava o voo, ou trocava de roupa e já embarcava num outro voo como passageiro para fazer uma viagem, para fazer um passeio, né? Várias vezes aconteceu isso, né? E vocês descansavam nas viagens? Porque quando eu, por exemplo, trabalho com marketing, então aqui eu fico olhando a posição das câmeras, a luz não é meu trabalho aqui, mas a gente fica ligado nisso o tempo todo porque é a nossa realidade, né? O microfone, a posição. No caso de vocês, quando vocês estão viajando como passageiros, vocês ficam preocupados com o que está acontecendo na cabine e ficam monitorando? Dá para desligar? Olha, no meu caso, assim, é diferente do dela, né? Que ela tem uma visão mais assim a nível de cabine de passageiros, né? Eu sou mais a nível de barulho, de procedimento. Eu falei, puta, o cara tá pousando em Congonhas? Eu acho que vai pousar na 17. Viu, mas para pousar na 17, ele tá... ele tá passando aqui em Santana do Paraná. Não tem como tirar da cabeça, fica na cabeça. Você fica naquilo, né? Mesmo que você não estiver na janela, mas eu sabendo que ele começou a descer, eu tô vindo de Belo Horizonte para Congonhas, então tá, eu tô mais ou menos ali perto de Santana e tal, se eu for pousar na 17, sabe? É mais ou menos assim, né? Mas isso é uma coisa inerente que entra no sangue. É né? Isso. E o não tem como. Ele senta, fica quietinho, sentadinho, um voo de 10, 12 horas... Eu levanto várias vezes, eu observo o comissário, que horas já começou o serviço, eles estão na gala se preparando, se entraram no banheiro, eu observo. Monitora tudo. Eu não paro um minuto. Eu me mexo o tempo inteiro, levanto, por isso que eu peço sempre corredor, né? Uhum. E ele não, ele senta, a parte dele é mais técnica, eu não, eu gosto de observar, estou sempre ligada, porque é um ambiente que eu adoro, eu amo, e em relação ao aeroporto, eu gosto tanto de tudo que envolve viagem, que até a fila da imigração eu gosto. Essa não. Precisamos conversar. Ela vai alugar aqueles hotéis dentro do aeroporto, vai morar no hotel dentro do aeroporto. Chega a esse nível. Quando a mala chega rápido, ela acha ruim. O que é isso? A mala já chegou, meu. Ela fala, coloca não prioridade na minha mala, né? O último. Eu gosto de todo o processo, né? É engraçado que uma vez estava pousando em Congonhas, eu lembro que tinha um passageiro do lado, tal, tranquilo, aí ele vira do nada e fala assim, ele tá muito rápido para pousar. Uhum. Aí eu olhei pro lado, ele arremeteu. Eu olhei e falei, o que é isso? Ele, não, o cara acho que ele falou, tá muito rápido para pousar. Aí daqui a pouco começa a arremeter, eu olhei e falei, me fala mais aí o que você tá vendo do que tá acontecendo. Agora, Regiane, você comentou sobre morar fora, né? Legal. E você morou fora para trabalhar fora, né? Então você morava em Hong Kong e voava para África do Sul. Isso. Morava em Los Angeles e voava para o Japão. Como é que essa experiência de morar fora trabalhando outro idioma? Você teve que fazer um curso, né, de outro idioma? Então, Denis, eu sempre gostei muito de idioma, né? Eu entrei na Varig, eu já falava inglês. Aí depois estudei italiano. Porque quem falasse italiano também tinha oportunidade de voar para a Itália. E surgiu quando a Varig começou a voar para Hong Kong, quem tivesse o idioma oriental, chinês, coreano e japonês, ia ter a oportunidade de fazer voos para esses lugares. Então, quando surgiu, do jeito que eu tinha vontade, nasci querendo morar fora, eu falei, não, eu quero isso para mim. E fiz uma imersão de chinês. Todo mundo falou, você é maluca? Não, não sou. Eu gostava. Eu ia falar isso. Eu já adiantei. E aí eu estudei, fiz uma imersão de chinês e, assim, eu assistia canal em chinês, eu fazia aula presencial, eu escutava, eu só assistia tudo em chinês. Enfim, fiz a prova, passei e fui convocada, assim, no mês seguinte, você vai para Hong Kong, fiquei lá 3 meses e meio e a gente fazia voos para a África do Sul.
para Johannesburg. Então foi uma experiência fantástica, né? Fui 2 vezes, fiquei 3 meses e meio em Hong Kong e tive a oportunidade de também morar em Los Angeles por 2 anos, fazendo voo para o Japão. Então também ia 3 vezes por mês, eu ia ao Japão. E é o que eu falo, né? Pelas contas, eu não sei ao certo se eu fui 96, se eu fui 105, mas eu fui por volta de 100 vezes ao Japão. Claro, da metade do caminho, de Los Angeles para o Japão, né? Não era do Brasil, porque aí não tinha como. Então, é algo que, assim, eu acho incrível. Fui de férias 3 vezes e é um lugar que eu gosto muito e é uma experiência incrível. E a gente conseguia passear. Tinha um voo que era muito curto, você ficava 30 horas e tinha um que ficava 48 horas. Então não dava para passear, pegar um trem até Tóquio, conhecer os templos, a cultura toda, né? Então eu sou apaixonada, já estudei japonês, comecei, só que eu tive que parar por 3 vezes, até por conta do voo, que eu não tinha como continuar na época. Mas eu adoro idiomas, adoro... Tenho muitos amigos japoneses. E uma coisa interessante, que ela falava chinês, né, na rota, no passageiro, o pessoal falava, mas falar chinês dentro do avião é fácil, que é bom dia, boa noite, água quente, água fria e tal. A gente foi para Pequim, a gente foi correr em Pequim, e a gente lá correndo na praça da Paz Celestial, né, os 2 que não estavam de marrom. Os 2 malucos lá de branco e de alguma coisa. E ela doida pra falar... Treinar o chinês, né? E os caras doidos pra falar inglês com ela, né? Aí todo mundo chegava meio que decorado assim. Oi, você pode falar inglês comigo? Em inglês. Inglês. Querendo falar chinês. Mas olha, falou chinês numa boa, a gente se virou legal lá, fomos em restaurante, né? Ela falava chinês, ou seja... Tô de prova que valeu a pena. Eu sempre falei, eu devo falar muito a lalanja, né? Eles não falam, não tem problema, me entender é o que interessa, né? Mas eu conseguia me virar e eu gosto muito Nossa, eu adoro China, Japão, Oriente. Eu adoro eu saí pra viajar, eu gosto. Você sabe que tem uma coisa incrível, eu não sei o que acontece. Eu saí pra viajar, vou pra Tóquio. A última vez fui pro Japão em 2017. Não, detalhe, toda vez que a gente viaja, ela quer morar aonde a gente foi. Eu sou igual? Eu sou idêntico. Então vamos falar. Eu já mudei no mundo inteiro. Você vai pra Tóquio, vou morar em Tóquio. Até 2017 eu falava, a minha capital preferida, assim, né, é Roma. Mas aí em 2017, que nós fomos para o Japão, eu estava em Tóquio, eu falava, Flávio, mudei, é Tóquio, Tóquio, agora é a minha capital, se perguntar a minha capital, Roma, desculpa, é Tóquio. Então cada vez que eu vou, eu fico enlouquecida com o lugar e eu quero mudar. Eu mudaria fácil para o Japão, mudaria fácil para qualquer lugar, eu vou. Mas não é só exterior não, tá? O Caminho da Fé aqui no Brasil, também. A gente já mudou para Paraisópolis, para Consolação. Não precisa de ser exterior só não. Eu acho que eu falo que eu acho que já fui cigana, alguma coisa parecida, porque eu preciso desse movimento, né? Eu preciso dessa conexão com o exterior, eu preciso... liberdade, né? Mas tem, acho que, uma questão de perfil também, né? Porque muita gente se sente desconfortável quando tá num ambiente que não é o seu. Eu fico louco, meus amigos falam, nossa, você não sente falta da comidinha brasileira? Não! Eu amo a comida brasileira, mas eu amo explorar qualquer outro tipo de comida, estar num lugar diferente, e eu me sinto em casa em qualquer lugar que eu chego, em qualquer país. É engraçado como a gente sente à vontade, né? Essa sensação. Eu me Parece que a gente pertence eu tivesse voltando pra casa. Eu sinto igualzinho. Não é a primeira vez, a nossa adaptação é muito fácil. Agora, Lucas, você falou de uma coisa que essa eu vou falar. Uma coisa que todo mundo fala, e eu nunca falei, nunca falei isso, e acho que nunca vai acontecer. Ai, viajar é muito bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Não! Eu nunca. Eu acho que... Ai, que saudades do Guaraná. Quantas vezes eu estava no embarque, vamos dizer, um exemplo, eu estava lá em Frankfurt fazendo o embarque. Aí os passageiros, ai, Brasil, que bom, você fala português, que saudades. Você tem Guaraná? Que saudades do Guaraná. Acho que as pessoas, não sei, sabe? Eu falei, nunca vou sentir saudades de um Guaraná, da comida brasileira. Não, tanta coisa boa que a gente também tem. Então isso eu não tenho. E essa coisa de, viajar é muito bom, mas voltar para casa é melhor não ainda. Trabalhamos. Mas leva por esse lado. Você voltando para casa, vai ser
a contagem para você começar de novo a próxima viagem. É sempre assim. É sempre assim. Se eu não tiver uma próxima viagem, eu fico tenso, não tem próxima viagem, fico isso angustiado. Foi muito difícil, né? Porque foi um trabalho que eu tive que fazer interno aqui, porque eu nunca fiquei mais de 2 anos sem entrar no avião, né? Eu falo, meu Deus, eu tô com vontade de apertar um cinto de segurança. Né? Eu passei até a me incomodar menos com toda essa burocracia de aeroporto na pandemia. Depois falar, tudo bem, faz parte do pacote. Mas na pandemia eu passei a fazer isso. Como eu também amo viajar e queria ir para o exterior e não podia mais, que as fronteiras estavam todas fechadas, eu comecei a viajar muito no Brasil. Qualquer destino que eu sabia que tinha aberto, mesmo o Rio, eu passei pro Rio toda hora, e como o Rio é gostoso também, mas a necessidade nossa é estar viajando. É isso, né? Sim. Não só de avião, mas a gente vai muito a Belo Horizonte, minha mãe mora em Belo Horizonte, eu vou mensalmente lá, e durante a pandemia a gente optou por ir de carro, porque aquela burocracia de aeroporto, máscara e isso é chato, protocolos. máscara. Então a gente ia de carro, mas para não ficar uma viagem enfadonha todo mês, a gente ia parando pelo caminho, pelo percurso, né? Então a gente acabou fazendo um turismo nacional, regional, muito bem embasado, né? Supriu a nossa necessidade de viajar, né? A nossa necessidade de chegar ao destino, né? E conseguimos superar bem essa fase, né? Agora, e perrengue? Perrengue não profissional. Perrengue da viagem, né? Já passou algum perrengue, lógico, com essa quantidade? Sim, qual que é o perrengue que você mais lembra? Assim que você fala, pô, aquele lugar, qual tipo de perrengue? Olha, é difícil você lembrar se uma coisa... Se é uma coisa muito grave, muito chocante, você não esquece. Sim. Mas se é mediana, você na hora lá, você fica meio bravo, tipo assim, puta, não tem água quente, caramba, eu tô todo precisando, entendeu? Esse tipo de coisa assim, né? E depois você conta isso rindo, né? Perrengue de viagem, Exatamente. Vira uma parte gostosa pra você contar depois. Então, às vezes as pessoas me perguntam também, né? De repente vocês vão querer saber, você já levou tanta gente, quem que você levou de mais, assim, mais importante, né? Isso aí depois a gente toca nesse assunto. Mas em termos de perrengue, a coisa que mais assim me chateava era você ter que ter uma mudança de planos em função de alguma coisa. Por exemplo, meteorologia é uma coisa que você pode prever o que for. Hoje em dia as previsões estão muito boas, mas não adianta. Às vezes eu lembro uma vez eu estava voando para Chapecó, a gente via, na aproximação, a gente via a cidade lá e tal, mas estava um vento de través, né, de lado, empurrando o avião de 50 nós, ou seja, estava acima das limitações do avião e minhas principalmente, né? Então o que eu tive que fazer? Eu tive que descontinuar e ir para a alternativa, que não lembro se foi Curitiba ou Florianópolis. Os passageiros, mas eu vi a cidade estava boa, o tempo estava bom. Não, mas o problema não é o tempo ruim. O vento você não enxerga, né? Para me alinhar na pista, eu estava quase que 90 graus com a pista, ou seja, não dá para fazer isso, né? Então, isso, até você passar isso para os passageiros, né? Que foi uma coisa que eu sempre fiz questão de passar, todas as vezes que eu tive algum motivo para comunicar, eu comuniquei. Inclusive, às vezes que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falo, olha, não sei o que é, estou curioso igual vocês, assim que eu souber eu te passo, porque muitas vezes acontece isso, né? Então você não tem assim uma bola de cristal, isso foi isso, você pode ter até uma intuição, alguma coisa do tipo, um feeling e a sua própria experiência, né? Mas em termos de perrengue assim técnico, a gente nunca teve teve nada. um, né? Viajando, trabalhando, eu considero um perrengue, eu tive com você, inclusive. Sim. Que para pousar em Rio Branco. Foi. Era uma sexta-feira 13. Janeiro, 13 de eu não esqueço. Era 13 de janeiro, uma sexta-feira 13. Mas pousando em Rio Branco? A gente estava fazendo, acho que Porto Velho e Rio Branco, o voo terminaria em Manaus. E estava chovendo em Rio Branco, né? E lá para cima você não pode, não só lá para cima, mas em qualquer lugar você não pode descuidar da segurança, né? Então a gente tinha autonomia para fazer o procedimento e se não desse, alternar. E eu fiz o procedimento, não deu, eu resolvi descontinuar a aproximação e arremetei e não quis nem esperar, porque a chuva estava muito forte e fui para o destino, para a alternativa, né, que seria Manaus. Só que quando eu descontinuei, eu dei potência no avião para sair dessa chuva, o avião não respondia. Ele não respondia, ou seja, ele respondia, mas de uma maneira que ele queria, não a que eu esperava. E eu não sei o que aconteceu.
Né? O barulho dentro do avião é um barulho muito forte, porque nesse ponto que você está usando muitos motores, não, o ar-condicionado ele automaticamente ele deixa de sangrar ar do motor para você dar mais disponibilidade de empuxo para o motor, para o avião se recuperar logo daquilo ali. Né? Então esse barulho que ela ouviu era isso, eram as PECs meio que cavitando. Que o né? avião estava chorando, sabe? Ele estava fazendo isso eu com potência máxima e subindo. Aí o copiloto meio apavorado, falei, calma, vamos também não sei o que é, vamos descobrir. Ele deu uma queda. Quando eu olhei assim para a ponta da asa, apesar de estar com os antigelos ligados, o avião estava todo branco, ou seja, estava todo congelado. Né? Então não era previsto naquela altitude, mas conforme a chuva, a própria carga, né, a estática do avião, quando ele passou naquela porte ali, ele meio que deu uma sublimada, ou seja, ele deu uma congelada geral e ficou mais pesado, por isso que ele não estava respondendo. Né? À medida que foi subindo, o avião respondeu e tal, né? Mas esse que ela lembrou aí, eu lembro, a gente estava junto, na época a gente voava junto. Ele foi significativo. Ele foi subindo ali a trancos e barrancos. Não, né? Ele deu a parte técnica na cabine, como é que tava? Na cabine não, tinha uns 50 passageiros mais ou menos, e ele teve uma quedazinha, né? Para mim foi uma queda grande. E as pessoas, acho que os passageiros ficaram bem calmos. Tinha um passageiro que saiu do banheiro na hora e ele quase que se machucou, que acabou sentando no braço, né? No encosto de braço. Mas acho que o medo deixa a pessoa tão cristalizada que eles ficaram bem calminhos. Calmos não, né? Eles ficaram silenciosos, né? Sim, o silêncio tomou conta da cabine. Mas eu lembro que logo o Flávio ligou na cabine depois dessa queda que teve, porque parecia que ele estava patinando, né? Por causa do gelo. E aí o Flávio, logo depois dessa queda que teve, entrou ligou, perguntou se estava tudo bem, tá todo mundo quietinho, graças a Deus, só um passageiro mesmo que saiu do banheiro. Mas, enfim, foi isso. E eu lembro de um perrengue também que eu tive decolando de Los Angeles, num 747-400. E o avião, a gente o voo tinha atrasado 5 horas porque o avião estava em manutenção. Mas ok, voo lotado, vamos decolar de Los Angeles. Decolou. E eu estava na última porta, lá no fundo, sentada, e deu para ver um clarão dentro do avião, na hora. E ele decolou, só que ele decolou, e geralmente Los Angeles decola para o mar, né, em direção ao mar. Ele decolou e não subia. E aquele clarão que deu, eu falei, meu Deus do céu. E aí ele foi, mas ele não subia, foi fazendo voo rasteiro no mar, sabe? E aos poucos foi indo. Aí depois o comandante nos comunicou que perdeu um motor. Mas você sabe como explicar melhor isso? Ele deve ter perdido um motor. Aí são 4, né? No 747. São 4. Que bom, né? Pode ver. Mas o clarão que ela viu deve ter pegado o fogo, né? Até cortar o motor, aí fica um pouquinho, né? Até você cortar, fechar todo o combustível, acaba apagando, né? Se não apagar, você tem como combater esse fogo. E aí ver o procedimento que faz. Acabamos seguindo com 3 motores e depois de um tempo eu encontrei esse comandante do voo e aí ele falou que foi um dos maiores perrengues que ele já passou. Era um voo de Los Angeles? Ainda bem que eu não sabia disso. Era para Tóquio? Para o Brasil. Los Angeles e São Paulo. Para o Brasil, Agora a gente sabe que talvez a gente não tenha colocado esse momento porque muita gente já tem medo de voar. Talvez não seja exatamente o público desse podcast, porque a gente gostamos de viajar. Mas quais as dicas que vocês dão para quem tem medo de viajar? A gente sabe que muitas vezes não é uma coisa racional, né? Sabe que é seguro, mas vocês, com a experiência toda de vocês. Eu acho o seguinte, eu sempre tive uma coisa na cabeça, que duas crenças limitantes que me incomodavam muito e eu tentava desfazer. Uma é medo de avião, outra é medo de cemitério. Né? Assim, tem gente que não passa em cemitério, que tem medo aquilo ali é uma transição, aquilo ali é uma coisa que terminou, né? uma transmutação, e o avião é uma coisa tão simples pra gente que fica até chato falar, né? Como eu te falei, quando eu tinha a oportunidade de levar as pessoas na cabine, as pessoas, não, mas é muita coisa. Eu falei, é muita coisa, mas eu não mexo em tudo ao mesmo tempo. Né? Eu tenho uma sequência, eu tenho um condicionamento aqui que eu sei olhar, eu sei mexer no que eu preciso fazer. Né? Eu não vou fazer isso tudo ao mesmo tempo. É a mesma coisa você ter uma caixa de lápis de cor com 48 lápis de coisa. Você não vai usar os 48 ao mesmo tempo, porque vai sair um rabiscão só. Você não vai conseguir fazer nada. Mas você vai usar o vermelho, depois você usa outra cor e tal, e acaba usando e a caixa está lá. Né? Hoje em dia, a aviação está mais segura do que nunca. Né? A gente tem assim, os perrengues que a gente tem hoje em dia são perrengues administrativos.
técnicos você praticamente não vê. Né? Porque, além da redundância nos equipamentos, nos treinamentos, hoje em dia tem problema tipo assim, deu atraso porque o passageiro despachou a bagagem, mas não embarcou. Aí teve que procurar a bagagem para tirar por segurança, atrasou o voo. Porque estava esperando uma conexão que tinha não sei quantos, a coordenação mandou embora e os caras ficaram. Então esse tipo de coisa tem. Mas você não ouve falar que, por exemplo, o avião decolou aqui de Congonhas e largou o motor, caiu lá no Itaim. Você não vê falar isso. Mas há menos de 10 anos, um avião desapareceu. Sumiu da face da Terra. Como é que vocês explicam isso? Na visão de vocês, o que vocês acham que pode ter acontecido? Olha, claro, do voo da Malaysia, né? Tem várias hipóteses, né? Se eu começar a falar aqui, vão falar que é teoria da conspiração. Que tem muitas, né? Tem muitas, né? A melhor coisa para fazer isso é pegar o canal do Lito, né? E dar uma checada lá, que ele tem vários vídeos a respeito disso aí. Mas vamos voltar àquele negócio de tranquilizar os passageiros, que eu acho uma coisa muito importante. Eu, geralmente, quando me perguntava, nossa, o avião é a coisa mais segura, né? Eu falei, não, o meio de transporte mais seguro que tem no mundo é o elevador. Eu ia falar elevador. Depois o avião. Né? Você vê a quantidade de elevador que tem, né? Estatisticamente, a quantidade de acidente que tem, ganha dos aviões, né? Que mais fazer ali é você sair. Mas eu acho que, assim, o problema é que é o desconhecido. Né? O medo do passageiro não é o problema na falta de confiança no equipamento, na tripulação, nas condições meteorológicas. É o medo do desconhecido. Né? Se você chega, por exemplo, pega uma pessoa que nunca foi a um cinema, leva num cinema naquela sala toda escura, o cara vai ficar apavorado. Né? Quando ele vê a tela começar a projetar e tal, ele vai se sentir um pouco mais confortável. Né? Não sei se isso seria aplicado para o cara ir num velório, né? De repente o cara tem aquele problema lá, chega lá, se eu for ao velório toda semana, eu vou ficar né, mais tranquilo, não é o caso. Mas no avião, o ideal seria isso, tentar falar com alguém da tripulação, que a pessoa tem algum receio e tal, enquanto o avião estiver no solo, com as portas abertas, dá uma olhadinha, né? Se não for atrapalhar o workload da tripulação, para ver como é que é, né? Isso é muito legal, porque as pessoas têm medo, né, de falar com a tripulação, de incomodar. Tudo bem falar com a tripulação quando não está confortável, não incomoda, não atrapalha o comissário, ele não sente isso. Nossa, já as pessoas com medo que já passaram. No nosso caso, eu sempre gostei de ter esse tipo de oportunidade, né? Tem pessoas que são mais assim, mais retraídas, às vezes é um voo de cheque, por exemplo, o cara está sendo avaliado, aí não dá mesmo, vai atrapalhar, né? Mas os tripulantes, geralmente, eles estão instruídos, né, independente da empresa, a dar essa atenção pro passageiro, né? Que é uma coisa legal, né? Porque, de repente, aquilo ali, um passageiro que tinha receio, ele já melhora aquilo, na próxima vez ele vai fidelizando, né? E essa crença é meio que... E famosos, você comentou de famosos, ou voos importantes, né? Voos famosos, ou famosos que vocês atenderam ali. Os dois, vamos ver, porque cada um tem uma experiência diferente. Às vezes tem famoso que você não sabe que tá ali. Ele tem uma experiência boa para contar. Bom, em termos de passageiros, como copiloto, o passageiro mais importante que eu transportei, como comandante não deu tempo, foi meu pai. Eu consegui voar com ele, já como comandante e como copiloto e comandante, minha mãe, né? Foi uma passageira também muito legal. Meu sogro e minha sogra também tive a oportunidade de voar, né? E teve outras pessoas que eu gostaria de ter levado, mas levei só no coração, não deu para levar a bordo. E esse que ela falou, e com certeza o mais interessante, né? O mais conhecido foi o Michael Jackson. Olha! Que legal. O Michael Jackson, uma coisa bem interessante. Na época eu era copiloto na Varig, eu voava DC-10, eu ia fazer um voo para Nova York, mas assim, era um voo para mim, era um voo de escala normal. E quando eu cheguei para me apresentar, falou, olha, o avião vai sair lá da base aérea, base aérea porque é um voo diferente, tá bom. Aí quando eu cheguei, a tripulação, nós vamos lá para a base aérea, o voo do Michael Jackson. Michael Jackson, vai o Michael Jackson. Não era um voo comercial, obviamente. Não, era um voo comercial. Meu voo de linha normal, devia ser o 860, que era o voo para Nova York. E aí a gente foi lá, falou, olha, a recomendação do staff dele é o seguinte, pode, voo normal, só não pode tirar foto.
pode pedir autógrafo, pode fazer o que for, só não pode tirar foto. Ah, beleza. Aí a gente foi para lá, demos um embarque lá, embarcaram as classes econômica e executiva, e a primeira estava destinada a eles, né? Tava ele, o Spike Lee, que era o produtor, uma senhora com 2 filhos que faziam parte do tour que eles vieram gravar com o Olodum lá em Salvador, né? Foi em 97, acho, né? Ah, por aí. Por aí, não. E aí eles entraram, né? Tava toda a tripulação lá, só que eu era o copiloto, tinha o comandante, o primeiro oficial e os engenheiros de voo, mas o comandante é um cara muito gente boa, mas muito tímido, muito daqueles que ficam vermelhos só de, sabe, do vento passar. Aí ficou aquele clima, né, meio estranho assim, o Michael Jackson chegando e tal. Eu fui lá, me apresentei, dei as boas-vindas, né, meio que quebrei a hierarquia, vamos dizer assim. E nessa aí eu acho que ele ficou meio, assim, feliz, né, de ter tido esse problema. Lá na cabine eu ia fazer a primeira etapa decolando do Rio. Falei com o comandante autorizou, eu convidei para ele vir à cabine, né? Legal. Ele decolou com a gente lá do Galeão para Nova York. E foi muito engraçado. Tava ele sentado assim, tinha um outro garoto com ele lá. E na decolagem ele me bateu no meu braço assim, né? Aí ele falou, may I have a blanket? Ou seja, eu queria um cobertor. Eu falei, puta, mas agora, né? Agora que é o cobertor. Agora que é o cobertor. Mas deu tempo, a gente tava taxiando ainda, eu toquei lá, o cara veio com a manta, ele botou a manta. Quando ele botou a manta pra se cobrir, cobriu quase o comandante também. E foi, né? E durante o voo, ele ficou lá, todo mundo, os passageiros não tiveram acesso, né? Só a tripulação. Naquela semana saiu uma revista Veja com ele na capa, todo mundo tinha a revista, menos eu. Ele deu autógrafo para todo mundo, né, na revista. Aí a gente foi fazer o escalonamento lá da viagem, e na chegada lá em Nova York a gente parou numa posição remota, ele saiu, ia pegar um helicóptero, aí eu fui lá me despedir dele, né, porque eu não falei mais com ele durante o voo. Aí eu falei, pô, que absurdo, que sacanagem, né? Todo mundo ganhou autógrafo na revista, eu não tinha revista, não ganhei autógrafo. Ele ficou meio assim, né? Ele tava com uma briefcase, ele abriu a briefcase, tinha 300 canetinhas, aí ele pegou o cabeçote da poltrona, de pano, colocou assim e fez um autógrafo. Que legal. Você tem quadrado? Tem, você tem quadrado em casa, isso daí. Tá em casa. Tá em casa, né? Foi uma coisa muito legal. Aí despediu, ficou por isso mesmo, né? E tal. Aí a pessoa, mas como é que ele é? Ele é assim mesmo? Ele usa máscara e tal? Ele tem. Como é que é a mão dele? Ele é branco? Ele é preto? Como é? Meu, super tranquilo. Né? O chefe, acho que era o Estácio, também uma coisa bem acessível, né? Deixou ele super à vontade lá. Ficaram só lá na executiva, na primeira classe. Né? Na premium lá. Mas assim, não deram trabalho nenhum, nem nada, e o interessante foi isso, né? Porque como eu meio que dei as boas-vindas, tudo que ele queria, ele falava comigo, né? Legal. Né? Mesmo sendo técnico, não ter aparecido o tempo inteiro com ele lá no voo, mas foi uma experiência bem bacana. Né? Hoje em dia as celebridades voam praticamente só de jatinho, né? Virou uma coisa que... mas naquela época era comum, fechava a classe, né? Tipo, reservava a classe executiva, a primeira classe, né? A primeira classe executiva não. Eles iam quase que reservados ali com a privacidade. Agora a gente sabe que, além de viajar, além de correr, vocês têm uma outra paixão que nasceu aí nos últimos tempos, né? Essa história da numerologia, como é que apareceu? Eu sempre gostei muito dos números, sempre fui muito ligada com a vibração dos números, né? E com a aviação, voando, era muito difícil de ter tempo para tanta coisa, né? E aí eu comecei quando eu me aposentei, há 7 anos atrás, eu comecei a estudar numerologia e me encantei, e até hoje, hoje eu trabalho com isso, né? E através dos números eu também comecei a entender com os meus números, né? Por que essa paixão por viajar, essa loucura por viajar? Porque eu nasci no dia 27, que é um 9. O 9 é um cidadão do mundo. Pessoas que nasceram no dia 9, 18 e 27 são considerados cidadãos do mundo. E aí é um número universalista, que é muito ligado a todos os seres vivos, seres humanos, plantas, animais. Então, e tem motivação 9, que é o que me motiva para a vida. Então, eu tenho 2 números 9 muito importantes no meu mapa. Então, eu comecei a entender por que essa paixão, né, pelo mundo. Não é à toa que meu perfil no Instagram é Mundo 11, né? Porque mundo é o que me motiva para a vida, né? Viajar,
Enfim, e hoje eu trabalho com isso e consigo conectar as pessoas através dos números, que são vibrações. A numerologia cabalística ela é uma ciência não adivinhatória, ela não adivinha nada, aponta tendências, é autoconhecimento. Então hoje, e eu posso fazer isso de qualquer lugar, né? Eu faço atendimento online e é muito legal passar esse conhecimento para as pessoas. Né? E na verdade, o que aconteceu com a gente é aquela teoria do pêndulo, né? A gente estava no lado muito técnico, né, da aviação e meio que afastado do lado mais espiritualista e tal. Então, quando o pêndulo vai, aí você vai do técnico para o espiritualista e a tendência é você equilibrar, buscar o caminho do meio, né? Então, a partir do momento que a gente teve essa oportunidade de sair dessa parte muito técnica, né? Sim. Logo que a gente se aposentou, a gente também começou a estudar, nós somos mestres de Reiki, né? Tá. Nós fizemos a graduação toda nos níveis de Reiki, a gente faz cursos de Reiki, a gente faz seminários, nós fomos ao Japão para conferir as técnicas, né? Aproveitar que já é uma viagenzinha, né? Porque o Buda dizia uma coisa, olha, faça tudo que o seu mestre te falar, o que o seu líder religioso, que as escrituras te falaram, mas checa para ver se é verdade. Né? Então, quando a gente se graduou como mestre de Reiki, a gente foi lá para ver se aquilo que a gente ia ensinar tinha fundamento. Né? Se a gente não estaria sendo um efeito manada. Vamos ali, porque é... Não, a gente foi, né? Inclusive, quando você tiver a oportunidade de ir no Japão, se você tiver algum conhecimento do Reiki, lá o Reiki é uma coisa muito menos divulgada aqui no Brasil. Infelizmente, no Brasil está muito banalizado. Né? O Reiki, hoje em dia, ele é confundido como uma terapia relaxante, quando na verdade não é. É uma filosofia, praticamente uma filosofia de vida. E no Japão é difícil você achar. Você acha que você vai encontrar em cada esquininha, você vai encontrar um atendimento de Reiki? Não, você não encontra. São poucos os lugares. Kyoto, a gente teve em Kyoto, né? O Mikao Usui, que foi o descobridor do método Reiki, ele ficou baseado mais ou menos lá em Kyoto. Então são poucos os lugares que você tem. Então a gente aproveitou essa viagem, né, para fazer essa conferência, né? E é muito interessante, né, essa oscilação entre o lado material, o lado técnico e o lado espiritualizado. Né? E a gente conseguiu, né, fazer essa harmonização. Né? A gente lembra, tem boas recordações da nossa carreira como aeronautas, né? E a gente está muito satisfeito, né, com a nossa... E como você falou, o negócio das corridas também, né, que eu sempre associei as corridas com os voos, né, com as escalas que a gente tinha que programar. À medida que a gente vai envelhecendo e não ficando velho, a gente começou a usar essa nossa experiência minimalista, né, de arrumar mala, de fazer isso tudo, e das corridas. Então a gente migrou para os caminhos. Agora nós fazemos voos rasteiros. Eu costumo dizer que antigamente a gente fazia muito questão. Hoje a gente faz caminhos, né? A gente se especializou em Compostela, que é o nosso preferido, né? O francês para Compostela. Quantas vezes vocês foram? Nós fomos duas vezes. Né? E tem uma próxima já programada aí, né? Esse no francês, né? Em Compostela você tem várias origens, né? Desde que você sai de casa você está indo para Compostela, né? Mas os oficiais são o francês, o português, né? O francês, apesar de ser chamado francês, são só 20 quilômetros na França, né? Você sai ali na divisa com os Pirineus, com a Espanha e faz. Então é uma coisa muito interessante, porque a gente viaja, né? A gente faz essa simbiose minimalista, né? O que você leva na mochila, você não usa 30%. É mesmo. Né? Então a nossa vida inteira foi na mala, né? Então na minha mala eu tinha meu tênis para corrida, meu necessaire de necessidades, aquelas roupinhas. Se você pegar minhas fotos de pernoite, são sempre a mesma roupa, sempre o mesmo casaco, porque é aquilo que você precisa, né? E no caminho é assim. Você leva coisa na mochila, isso, eu vou precisar. Não, você não vai precisar. Você vai precisar, eu vou usar 30%, né? Se usar
30% daquilo, né? Então é uma coisa boa, porque você continua fazendo atividade física, né? A gente continua se preparando sempre, a gente continua viajando para chegar aos caminhos, né? E une essa parte mais espiritualizada. E sabe, Lucas, falando de viagem, de movimento, de mudanças, né? Nós tivemos essa experiência de fazer da França até Santiago, 800 quilômetros em 40 dias, e nós ficamos 5 dias inativos, né? Em algumas nas cidades grandes nós ficamos um dia inteiro para conhecer as cidades, né? Mas foram ao todo 34 cidades, acho. 34 cidades. Então, cada dia, eu no começo, no planejamento, eu falei, meu Deus, vai ser uma cidade por dia, praticamente, né? E é maravilhoso. É bom. Essa coisa da novidade, do novo, vamos para a próxima cidade, vamos para a próxima cidade, né? Vamos para nada. Não cansa e não dá fome. Olha. Você não acredita. Você anda. O nosso budget de caminhada são 6, 7 horas por dia. Você come porque precisa se alimentar, mas você não fica com aquela fome louca né? A energia do caminho é muito forte. É incrível, porque você trabalha... É claro, tem cidade que você passa e às vezes você fica só 12 horas, 10 horas, 12 horas. E você trabalha também o desapego. Aproveita, viva o hoje. Aproveita aquilo, porque você vai dormir, vai acordar e você vai embora. Você gostou, você queria ficar mais, mas você já vai. Entendeu? Então viva o hoje, o que você pode naquele tempinho que você está ali, é fantástico. Espetacular. Esse é um corte que a gente tem que ter, né? Já tem um corte aqui, maravilhoso. Tem um corte aqui. Agora, tem alguma pergunta adicional? Eu só ia fazer uma pergunta para pedir uma dica para vocês, porque quando a gente viaja, eu sofro muito com jet lag, com fuso horário. Às vezes eu vou para Dubai e demoro semanas para recuperar. Vocês que viajaram muito profissionalmente, que dica vocês dão? Olha, dica? Eu não posso dar dica nenhuma, porque eu sou totalmente fora do gráfico. Ele não sente. Você não sente? Nada. Que coisa boa. Se eu for para Dubai com você, eu vou chegar lá, a gente vai chegar lá de noite. Eu falei, cara, vamos dar uma corridinha amanhã de manhã? Mas você sabe que chegar e se adaptar, praticar uma atividade física... Isso que é bom, né? É excelente. Na época que eu fazia os voos para a Europa, os horários nossos era sempre sair do Brasil à noite, priorizando a decolagem e não a chegada, né? Hoje em dia você tem mais opção de você decola de dia para chegar lá de manhã cedo para você ganhar o dia. Naquela época não. Você decolava à noite, 8, 10 horas da noite, você chegava lá 3, 4 da tarde. Então o pessoal chegava morto, né? Chegava no hotel, pum, capotava. Eu trocava roupinha e rua, correr. Perfeito. Que isso? Correr assim, em volta do quarteirão, não era competição nem nada. Né? Você dava aquela cansada, tomava uma ducha, jantava no fuso dos caras, dormia. Quando eu ia dormir, os caras estavam acordando. Com tudo fechado, o restaurante fechado, ferrou. Aí no café da manhã eu estava inteiro, os caras estavam indo dormir. Né? Então, cada caso é um caso, né? É condicionamento, né? Agora, uma coisa que eu te falo, esquece a sua origem, esquece o Brasil. Lá no Brasil são esse é um problema, 4 da tarde. Deixa os brasileiros lá. E pro câmbio também, né? Você não tem que... Se você pensar, esquece. Aí você nem vai, né? Você nem vai, esquece o câmbio, esquece o fuso. Teve um fuso horário aí que nós sofremos um pouquinho, acho que foi, eu acho que o único que eu vi você sentindo, né? Foi quando você sai do Japão e vai para Los Angeles, são 17 horas. Não só isso, mas aí a gente encontrou com um primo meu, brasileiro, que saiu de Belo Horizonte para Los Angeles, via Miami, com 4 horas de fuso, e nós com 16. O cara de 20 e poucos anos queria descobrir o mundo e... Você imagina, 4, 5 horas de fuso, né? Já não é fácil. 16, 17, né? E 16 ao bem contrário. difícil. A gente saiu numa sexta-feira santa, né? Sim, nós saímos na sexta-feira. Às 10 da manhã e chegamos na sexta-feira às 6 da tarde. Nós tivemos 2 sexta-feiras, quando você sai do Japão, né? E vai para Los Angeles, você cruza a linha do tempo, né? Então você reduz 9 horas, na verdade, no tempo, né? Volta no tempo. A gente tem aqui um quadro que chama Bate e Volta. Tá. De viagem, bate e volta. Então eu vou fazer poucas perguntas e primeiro eu faço com você, Flávio. Tá, a gente vai, vamos lá. Próximo destino. Próximo destino vai ser Pamplona. Tá. Um destino dos sonhos que você ainda não foi. Se existe isso no mundo. Existe. Israel. O melhor destino que você já foi. Agora é difícil, hein? Agora é difícil. Olha, mas eu diria que é o Japão. Japão? Eu diria que é o Japão.
por todas as diferenças, né? A gente é meio apaixonado pela cultura oriental, né? Então, pelo valor que a gente dá, realmente é um destino fabuloso, sensacional. Praia, campo ou cidade? Pela ordem, praia, campo, cidade. Tá. Tipo de culinária? Vegetariano. Vegetariano. Apesar de ser mineiro, eu detesto comida mineira. Eu acho muito pesada. É bem pesada, com bem gostosa. Do pão de queijo, né? Tá, o pão de queijo é excelente. Vamos lá, Regiane. Próximo destino? Pamplona. Eu ia falar, né? É o mesmo, né? Tudo junto. Um destino dos sonhos. Israel. Tá colando. Tá colando, hein? Não tem, Melhor destino. Então, eu ia falar todos. Não. Fala a verdade. Melhor destino? Ai, é tão difícil. Não é, não. Eu amo Los Angeles. Los Angeles. Eu não sou falei? apaixonada por Los Angeles. No ano passado eu fiz um bate-volta para Los Angeles. Nossa. Praia, campo ou cidade? Campo. E um tipo de culinária? Árabe. Boa. Bom, pessoal, quero agradecer imensamente esse papo. As histórias que vocês contam de viagens, parece que vocês têm 115 anos cada um. Porque é muita história. Eu já fui para os 50 países, é muita história. Obrigado, Regiane. Foi nota 10 a sua participação. Você estava com um pouco de receio das câmeras, né? Ela estava morrendo de timidez. Tem câmera. Falou super bem, fluiu, contou as histórias, deu dica. Olha, ela tá com olheira porque ela não dormiu. Preocupação, né? Ela tomou floral a noite ótimos, inteira. Vocês sabem conduzir maravilhosamente. Queria agradecer a presença de vocês. A gente sempre deixa uma lembrança. Eu quero deixar o livro do Anthony Bourdain, que viajava de maneira diferente também, fazendo, que lindo. Fazendo algumas viagens diferentes, né? Comendo em lugares diferentes. Então eu quero deixar para vocês aí vários lugares do mundo. Obrigado, Amadeu. Obrigado, Denis. Que papo gostoso, né? Quanto que a gente aprendeu, quanto que a gente viajou junto com as histórias deles, né? Eu vou dar uma dica para vocês. A gente está muito agradecido pela oportunidade, né? Vocês realmente são, assim, ótimos anfitriões, mas esse papo foi gostoso porque a gente só contou o que a gente faz com alegria, com coração. Sim. Eu nunca disse que eu trabalhava na aviação. Eu falava que eu voava. Sim. Porque trabalho, né? A origem da palavra trabalho já te remete àquela coisa de horário, de rotina. A nossa rotina era diferente, né? Era um pouco meio despojada porque eu não tinha Natal, Réveillon eu sempre tinha, que eu tinha folga para correr São Silvestre. Sim. Mas aniversário, Dia das Mães, a gente estava sempre voando, né? Então é um pouco de desapego. Mas tudo que a gente fazia, que a gente fez como tripulantes, né? Foi feito com amor e com carinho, né? Acho que a receita é essa, né? E obrigado pela oportunidade. Quem sabe a gente volta para o episódio 2. E para quem quiser acompanhar vocês, quais são os canais? O canal da Regiane é o Mundo 11, né? Mundo.11. No Instagram. Isso, 11 número ou escrito? Escrito. Mundo.11. Boa. É o perfil de numerologia cabalística, né? Aí sim. Legal. E os nossos canais, Classe Executiva no Instagram, Classe Executiva no LinkedIn, Classe Executiva no YouTube e Classe Executiva no TikTok. Obrigado, pessoal. Esse foi o Classe Executiva, o podcast de quem viaja a trabalho, ou trabalha viajando, ou só curte viajar. Beleza? Até a próxima.